Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Santo André, apóstolo. Sábado 30 de novembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como invocá-lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém que pregue? E como pregar, sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. 18, 19a, 2, 3.45, R. Quinta. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho, MT 4,18, 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. O chamado à missão. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ao meditarmos sobre o Evangelho de Mateus, 4,18, 22, somos convidados a refletir sobre o chamado de Jesus e a resposta generosa dos primeiros discípulos. O tema que gostaria de destacar é o chamado à missão. Jesus se aproxima de Simão, Pedro e André enquanto eles trabalham, lançando suas redes ao mar. Ele os chama com uma promessa: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Essa frase é carregada de significado. Jesus não apenas os convida a deixarem suas ocupações cotidianas, mas os chama a uma nova missão, a uma nova vida, onde eles se tornam instrumentos de salvação e transformação para outros. A resposta imediata dos discípulos é impressionante. Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Essa prontidão é um testemunho da fé e da confiança que eles depositaram em Jesus. Não hesitaram, não questionaram, mas seguiram o chamado sem medo. Essa atitude nos ensina que o verdadeiro seguimento de Cristo exige uma entrega total e incondicional. Jesus também chama Tiago e João, que estavam consertando as redes com seu pai. Aqui,
vemos uma dinâmica familiar interessante. Eles também deixam suas ocupações e a segurança do lar para seguirem a missão de Jesus. O chamado de Deus muitas vezes nos pede para deixar o que consideramos seguro e confortável, e essa renúncia pode ser desafiadora, mas é essencial para nos tornarmos verdadeiros discípulos. A pesca de homens é uma metáfora poderosa. Assim como os pescadores lançam suas redes no mar, nós somos chamados a lançar a rede do amor e da compaixão ao nosso redor, buscando aqueles que ainda não conhecem a mensagem de Jesus. Isso nos leva a refletir: estamos realmente dispostos a deixar nossas redes, nossos medos e inseguranças para seguir a missão de Cristo? Estamos abertos a ser instrumentos de Deus em um mundo que tanto precisa de esperança e amor? Portanto, irmãos e irmãs, que possamos estar atentos ao chamado de Jesus em nossas vidas. Que possamos responder com a mesma prontidão e generosidade dos primeiros discípulos, dispostos a nos lançarmos na missão de levar o Evangelho a todos, especialmente aos que se encontram à margem, necessitados de amor e compaixão. Bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele ilumine vossos corações e vos fortaleça na missão de ser pescadores de homens. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.